Boa noite. Peço aos presentes que ocupem os seus lugares. E lembrando sempre a gentileza em manter os aparelhos celulares no modo silencioso, tá? Até o final do nosso evento, por favor. Aos presentes, muito boa noite. Sejam bem-vindos à coletiva referente aos temas do Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina. A coletiva é parte integrante da disciplina Planejamento e Gestão em Organizações Públicas, Privadas e do Terceiro Setor, aplicada pelos professores doutores Elis Regina e Asdrubal Borges. Nesta edição, a coletiva será acerca do Observatório da Radiodifusão Pública na América Latina, um espaço virtual criado em 2011 pelo Laboratório de Políticas de Comunicação da Universidade de Brasília. E tem como objetivo gerar informações que auxiliem os debates nos diversos cenários da comunicação pública em todos os países da região. A coletiva se dará em duas etapas. Na primeira, teremos a fala da nossa convidada, a professora doutora Nélia Del Bianco, e após, a mesma responderá às perguntas da audiência. Lembrando que a participação na coletiva é obrigatória para os alunos da disciplina. A organização do evento sugere que, no decorrer da palestra, cada um faça suas anotações, de forma a agilizar o processo das perguntas ao final. Convido a fazer o uso da palavra a senhora cofundadora do Observatório da Radiodifusão Pública da América Latina, a professora doutora Nélia Del Bianco. Doutora Nélia Del Bianco é jornalista e professora adjunta da Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília. Com pós-doutorado em comunicação pela Universidade de Sevilha, é diretora de documentação da Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação. Há mais de 15 anos é consultora na área de rádio e educação, além de produtora de programas radiofônicos educativos que servem a instituições públicas e organizações não governamentais. Com a palavra, doutora Nélia. Boa noite a todos. Espero ser breve aqui dentro do tempo estipulado para a Elis, para que vocês possam fazer perguntas. É interessante ver que aqui na plateia nós temos alguns alunos do curso de Comunicação Organizacional que estiveram conosco no semestre passado, numa disciplina que foi criada, o Kirk, a Laís, a Giovana, a Raquel e a que está do lado da Giovana, eu esqueci. Marina. Todos eles estiveram conosco no semestre passado, ajudando a colaborar com o Observatório, no sentido de atualizar vários dados que faziam necessário uma intervenção de bolsistas. Neste semestre, nós conseguimos 3 bolsas de PIBIC do CNPq, e nós temos um aluno do curso de Comorg, que é o Pedro. Então, portanto, a nossa relação já vem aí de pelo menos um semestre. O Observatório da Radiodifusão Pública, é importante que a gente remonte aí a uma cena dessas históricas, onde você tem todos os presidentes ali do período de 2003 a 2007 reunidos num evento chamado Unasul, que reúne todos os presidentes. É uma entidade que discute os problemas da América do Sul. E o que você pode observar nesta foto aqui é que você vai ter aí uma maioria de presidentes que assume os governos dos países a partir de 2000, com o firme propósito de dar uma guinada em relação a uma política liberal que dominava até há pouco tempo. E o que nós vamos observar aqui é que eles assumem com um compromisso, alguns deles, de mudar, inclusive, a questão da comunicação. Muitos deles, por pressão dos movimentos sociais que estiveram na base da eleição, que praticamente compôs a cena política e a organização partidária que os levaram ao poder, como também muitos deles, até mesmo pessoalmente, defendiam a democratização da comunicação.
E o que nós vamos observar é que, a partir da ascensão desses partidos de esquerda, eles acabaram se comprometendo com a democratização da comunicação em níveis muito diferenciados, a considerar país por país, e muitos deles passaram a reorganizar os canais educativos. É que esses canais educativos e culturais e estatais sempre existiram na América Latina, mas sempre com viés governamental. E não havia ainda, até aquele momento, a questão do preceito do serviço público, de que o canal poderia servir não somente a governos, mas servir à sociedade. E o que a gente pôde observar é que começaram a surgir várias tentativas consistentes de implantar marcos regulatórios, normativos, em vários países, na tentativa de mudar este quadro que foi sempre caracterizado por uma presença muito forte da comunicação privada, da comunicação que está na mão do que a gente chama de comercial, e fortalecer os canais públicos que até aquele momento estavam vivendo uma situação muito complicada, e alguns deles ainda padecem desses problemas, como falta de infraestrutura, equipamentos defasados, funcionários desmotivados, programação que não está mais afinada com o interesse da opinião pública. Então, eles tiveram que enfrentar esse problema. Não havia outra saída, porque eles também precisavam de um canal que pudesse ser também um contraponto à mídia privada, à mídia tradicional. E esse compromisso de oferecer à população um serviço de comunicação independente e democrático passou, então, a fazer parte, pelo menos no discurso de muitos deles, como um propósito a ser alcançado. E algumas mudanças começaram a surgir aqui e ali. Uma é a lei de meios na Argentina, que foi uma grande discussão entre 2005 a 2007, no sentido de aprovar essa lei, e com ela também veio a reestruturação da TV pública deles, que tem uma boa audiência. Logo em seguida, a Bolívia também passou a discutir esse assunto, criou a sua lei de meios e fez uma divisão do espectro, no sentido de que ela diz que daqui para frente não vai ter mais a predominância das emissoras privadas. O dial tem que ser dividido entre 1/3 entre emissoras públicas, 1/3 entre emissoras comunitárias e 1/3 entre emissoras privadas. O Equador, que teve a aprovação da lei agora, recentemente, este ano, mas, na verdade, a discussão já data lá desde 2007, também fez uma proposta de divisão do espectro de uma forma mais equilibrada e uma reestruturação também dos canais públicos. Tanto que, no Equador, a emissora, que antes era puramente estatal, acabou criando um conselho de ouvintes, um conselho de telespectadores e, portanto, caminhou por um sentido de democratizar. E o Brasil, o ícone dessa trajetória toda é a criação da EBC em 2007, quando a discussão começou, e a EBC surgiu muito claramente com o propósito de ser um serviço que não fosse mais uma empresa ligada somente ao governo, mas que fosse uma empresa que tivesse um compromisso com produção independente, democrática, e que pudesse corresponder um pouco mais ao que a sociedade espera de um canal público. E essas mudanças, que todas elas tiveram um objetivo: como minimizar o poder da mídia privada. Como minimizar o fato de que esses sistemas são dominantes na maioria dos países e, muitas vezes, são sistemas que têm voz única. Eu vou dar o exemplo recente da Bolívia. Esteve no Brasil há 2 meses a assessora de comunicação do governo e que está à frente desse processo de democratização e de reestruturação dos canais públicos. E ela disse algo muito interessante, que na Bolívia é um país multiculturalista, é multicultural. Há uma diversidade de comunidades que falam línguas distintas,
o espanhol não é a língua dominante do país, e, no entanto, essas etnias, esses segmentos, nunca tiveram visibilidade na mídia tradicional. Então, a grande batalha deles é como é que vai transformar o canal existente num canal que possa representar a diversidade existente na própria sociedade. Então, diante de toda a emergência desses fatos, começou a surgir entre pesquisadores, particularmente da Universidade de Brasília, que sempre acompanhou esse percurso histórico da mídia pública. Como será que está se dando essa mudança? Ela, de fato, vai conseguir romper com essa herança estatal? Será que o uso do canal vai deixar de ser um canal meramente voltado para a propaganda governamental, que foi o que predominou esse tempo todo? Então, nós começamos a olhar para esse grande número de emissoras, aqui só tem uma parcela ínfima delas, de emissoras que tradicionalmente eram conhecidas como emissoras governamentais, e passamos a estudá-las para ver, na verdade, se houve essa mudança ou não. Nós decidimos estudar 10 dos 12 países que compõem a Unasul. Estamos ainda em dívida com 2 países, Suriname e Guiana, porque são países que você tem... A universidade ainda não é forte nesses 2 países, ainda há problemas de disseminação de informação, mas nós temos aí alguns elementos que já nos permitirão, em breve, compor o quadro dentro do laboratório sobre esses 2 países. E já analisamos aí em torno de 140 emissoras, e algumas delas com a ajuda dos alunos que eu mencionei no início. Esta aqui é a capa que vocês viram que estava no ar, na medida em que eu entrei e o site estava no ar. Nós decidimos, portanto, que muitas coisas na universidade elas acabam tomando formato de livros. Os professores adoram livros, mas o grupo que estava envolvido neste projeto tem uma forte vocação midiática. Então, nós queríamos ter um canal que as pessoas pudessem ver, interagir, disseminar, e, portanto, era a única forma que nós víamos de realmente falar com o resto da América Latina, porque para este site também tem uma versão em espanhol. E sabíamos que, se nós continuássemos apenas fazendo pesquisa, escrevendo livros, talvez não fosse o bastante para disseminar o trabalho. Então, o trabalho foi organizado num site que ele faz o acompanhamento das notícias que saem a respeito desses canais, seja de mudanças na programação, mudanças na legislação, no marco regulatório, na organização das emissoras, algumas que antes eram vinculadas a governo, hoje estão se transformando em empresas, a exemplo do que aconteceu com a ABC e outras na América Latina. Tem também, no item países, vocês podem encontrar um diagnóstico sobre a mídia pública em cada país, e dentro deles nós temos todas essas categorias analisadas, uma história do sistema, como tudo começou, como ele está estruturado, qual é a legislação que preside esse setor, qual é o modelo de gestão das emissoras que está em vigor no país, como se dá o financiamento, como a população pode participar ou não desses canais, que características tem a programação, e se eles têm plataforma multimídia, se eles têm acesso, se eles fornecem acesso para que as pessoas possam acompanhar e participar da programação. Então, o site ele se constitui muito mais como um espaço online que pode receber colaboração de qualquer pessoa que seja estudioso da área, e, portanto, ele está sempre em constante atualização. Foi mais ou menos isso o que alguns dos alunos matriculados na disciplina do semestre passado fizeram. Por exemplo, a Raquel fez Argentina, e o que mais, Raquel? E Colômbia, que nós tínhamos algumas coisas que estavam faltando no site sobre os canais de interação com a sociedade, e a Raquel fez a atualização sobre isto. Então, nós produzimos análises, a gente produz textos para apresentar em congressos, fazemos, portanto, diagnósticos a pedidos, a gente vai mostrar um deles, analisamos conteúdo da programação, enfim,
é um espaço em que a gente pode trabalhar com discussão, análise e diagnóstico. Quais são os princípios, isso aqui é muito importante para vocês, que nós utilizamos como base para as nossas análises. No Brasil, é muito complicado a gente discutir mídia pública, porque os conceitos não estão muito consolidados. E nós chegamos à conclusão que existe uma referência muito boa, que é aceita no mundo inteiro, que é a definição da Unesco. A Unesco ela não parte de um conceito fechado, ela fala de princípios que ela acredita que devem ser seguidos pelas emissoras. Então, ela diz assim, uma emissora de rádio ou televisão que tenha a pretensão de ser pública tem que ter essas 4 características. Ela tem que ser universal, ser acessível a todos os cidadãos que possam compreender e acompanhar esse conteúdo, o conteúdo que ela dissemina. E é o que o pessoal da Bolívia está fazendo. Se existem tantas etnias, e essas etnias não têm nem sequer um domínio completo do espanhol, por que nós vamos produzir só em espanhol? Então, é necessário pensar para esse segmento. No caso brasileiro, nós temos um problema especial, que é o acesso das pessoas à TV Brasil, por exemplo. A TV Brasil não pega bem em São Paulo. Ela tem problema de sinal em vários locais do Brasil. E muitas pessoas acabam conhecendo a TV Brasil porque parte da sua programação é retransmitida por canais locais. Então, ela já está devendo um pouquinho da sua universalidade, porque, pela forma das ondas eletromagnéticas, ela já tem dificuldade de disseminação. Mas está lutando para resolver estes problemas. Outra questão importante, programação de TV ou rádio pública tem que ter diversidade. E a diversidade, são vários tipos de programas, vários tipos de públicos precisam ser alcançados. E nós temos avaliado, analisando a programação das emissoras, que esse é o item que as emissoras mais conseguem avançar. Elas conseguem, por meio de parcerias e de editais públicos, criar programas diferentes. E o que são os programas diferentes? Podem ser programas produzidos por uma comunidade, pode ser programas produzidos sobre um segmento que não tem visibilidade pública, etc. A outra coisa, e é o mais difícil que as emissoras enfrentam, a questão da independência. Como elas vieram de uma estrutura estatal, elas ainda lutam para se livrar dela. Então, os colegas jornalistas que trabalham na EBC, de vez em quando, ligam e denunciam. Olha, em tal matéria X, nós recebemos pressão, porque o pessoal não gostou da abordagem que foi dada. Então, a independência, ela não é só do ponto de vista da abordagem, ela também é financeira, ela não é não depender do governo. E, até o momento, nenhum canal na América Latina, aliás, nenhum é um exagero, tem o Chile, mas o Chile é um caso muito particular, porque a iniciativa privada é um fundo de financiamento no Chile. É uma outra forma de administração. Mas o restante, todos dependem, em grau maior ou menor, do dinheiro do governo para se manter. E isso cria alguns problemas com a independência. E a diferenciação é produzir programas que possam não só colaborar para incluir pessoas, segmentos que estão fora da programação das emissoras comerciais, mas também você trabalhar com outros gêneros de programas. E se vocês quiserem ter um exemplo disso, entrem no site da TV Brasil e assistam um programa chamado A Arte do Artista, do Freire, do Aderbal Freire. É muito sensacional. É um programa que desconstrói a noção clássica de cenário. A linguagem é totalmente diferente. Ele tem entrevistados, mas, ao mesmo tempo, tem leitura de trechos de livro, tem encenações. É uma linguagem complexa para algo que tinha tudo para se transformar num programa, entre aspas, excessivamente cabeça. Mas o programa é muito interessante. Então, e é isso que a TV pública também precisa fazer. Ela precisa trabalhar para fazer essa diversificação também dos formatos. Então, os pressupostos que a gente trabalha bom, essa mídia sempre foi estatal, como é que ela vai resolver esse assunto? O que o cidadão, na visão das pessoas, o Estado
tem dificuldades para promover o bem comum, e isso é fato. Então, por isso, leva a um certo descrédito dessa mídia. Então, é preciso ver como ela está buscando estratégias para superar o problema, que muitas vezes a administração dessas emissoras confunde o privado com o público, e isso faz parte, é um conceito-chave dentro das nossas análises, da questão do patrimonialismo. A descrença do cidadão em tudo que é realizado com a perspectiva pública, nós temos que considerar isso. As pessoas acham que o que é público não é bom, o que é público não é para ela. E isso é algo que a gente ainda precisa transformar no Brasil. E anos de apropriação do privado, do público pelo privado, levou a essa desconfiança das pessoas, e com toda razão. E o fato de que essas emissoras também tiveram, historicamente, uma má gestão, porque em determinado momento o governo disse, não vou investir nisso. Isso é só uma empresa que fala bem do governo, ninguém acredita nela e, portanto, ela não merece destaque. E isso levou muitas das emissoras públicas ao sucateamento. E a situação se agravou pelo fato de que, sem dinheiro, a programação também não era atraente, não tinha interesse público. Então, essa é a encruzilhada que as emissoras públicas estão imersas e que elas estão buscando caminhos de superação. Nós fazemos, além de ter esse acompanhamento da mídia, das notícias, nós fazemos pesquisa. Eu quero falar muito rapidamente sobre 6 pesquisas que estão em andamento. Nossa, tem um negócio que comeu ali, ó. Marco conceitual, que esse é em constante elaboração, que é o fato... agora eu entendi aqui, olha, o nosso... ele está desatualizado, ele está juntando as letras. Esse marco conceitual, ele está em constante elaboração, porque as emissoras vão mudando a sua estratégia, as emissoras vão criando novas, os governos vão mudando a legislação, e foi isso que os alunos do semestre passado fizeram, ajudando-nos a fazer essa atualização. Continuamos fazendo análise das emissoras, ainda não terminamos as emissoras brasileiras, porque há um grande número de emissoras em funcionamento, consideradas educativas, e nós entramos agora numa fase em que nós estamos analisando aquelas emissoras que são educativas no nome, mas que o seu controle são fundações privadas e que tratam a emissora como se fosse comercial. E isso foi o que foi possível constatar no semestre passado, quando alguns alunos fizeram as fichas dessas emissoras, o Kirk foi um deles, e aí a gente pôde ver que essas emissoras mudavam muito em relação às universitárias, ligadas às universidades públicas e também aquelas ligadas aos estados. E nós estamos mapeando também a programação das emissoras. E já tivemos 2 estudos, um sobre a programação de esporte na TV e um sobre a cobertura paralímpicas de Londres, em que foi a nossa bolsista, Daphne, que comparou a programação da TV Globo com a TV Brasil. Esse trabalho foi um trabalho de graduação defendido no semestre passado. Ficou muito bom. Então, 2 coisas a gente pode ressaltar da pesquisa que já foi feita agora. Para a grande maioria da América Latina, é uma novidade. É um conceito que ainda é em construção. E em construção significa que algumas coisas estão sendo feitas para construí-lo, como a mudança na legislação, mudança na forma jurídica de organização das emissoras. Por exemplo, aquelas que eram estatais estão se transformando em empresas. E, ao se transformarem em empresas, elas passam a ter uma outra forma de gestão, que não está totalmente subordinada ao governo federal. Analisamos também instituição de mecanismos de participação. Nesse ponto, a América Latina ainda está engatinhando. 34% das emissoras e 22% das rádios têm algum tipo de conselho, ouvidoria, canal de participação popular. Então, isso é algo muito novo e nem todas funcionam tão bem quanto a nossa ouvidoria aqui da EBC.
Agora, recentemente, inclusive foi a análise que a Raquel fez da Defensoria do Público da Argentina, que está trabalhando com um propósito de ser mais transparente. Quando nós falamos em transparência, ela tem que dar relatório, tem que fazer divulgação dos seus atos, tem que ter programa na televisão. O programa não pode passar meia-noite, 1h, como em alguns canais. Então, o programa da ouvidoria tem que ter um lugar de destaque para o público saber que ele existe, né? Outra coisa que nós observamos é que está se buscando uma diferenciação nas fontes de financiamento das emissoras, criando fundos para os quais são carreados recursos, e aí esses recursos são transferidos para o serviço público de radiodifusão para uma administração que independe do Estado. No Brasil foi criada uma taxa, essa taxa está vinculada a uma outra contribuição feita pelas empresas de telecomunicação, só que as empresas de telecomunicação entraram com ação na Justiça. E a EBC está aí há pelo menos 3 anos lutando para conseguir colocar a mão nesse dinheiro. O dinheiro está sendo depositado em juízo, mas ela não pode movimentar porque está sob júdice este assunto. E a renovação da programação e abertura para o mercado independente. Aí tem uma grande mudança, e quase todas as emissoras estão fazendo isso. Estão se integrando aos grupos de produção independente. E isso é muito interessante porque existe uma larga tradição de produção independente na América Latina, de grupos, principalmente na área de televisão, que fazem documentários, tem ficção, tem projetos interessantes. E o que essas emissoras estão fazendo agora? Elas abrem o edital, às vezes dá um tema e diz assim, quem tiver ideias de programa, participe, vem aqui e mostre a sua ideia. Para realizar essa ideia, nós vamos dar um valor X de financiamento, e com isso você pode realizar o trabalho e nós vamos veicular. Essa é a forma que está se hoje buscando esse apoio das produtoras independentes. A pesquisa 2 estamos querendo saber o que as pessoas acham da TV e das rádios públicas, das TVs e rádios públicas. Graças à ajuda dos alunos, nós tivemos aí cerca de 500 questionários respondidos, são questionários que foram colocados online. Já fizemos uma primeira apuração dos resultados, que deu origem a um texto que foi apresentado num congresso em Londres há 2 semanas. E o que esses questionários mostram é que as pessoas têm uma imagem ainda muito negativa do rádio e da TV pública. As pessoas concordam que as emissoras devam ter os princípios de diversidade, independência e diferenciação, elas estão de acordo com isso, mas elas acham que as emissoras não seguem plenamente esses princípios. E elas criticam a qualidade da programação e acham que o caráter governamental ainda está presente nessas emissoras. E daqui a pouco eu falo como nós vamos completar esta pesquisa. A pesquisa 3, essa está concluída, foi um pedido da ARPUB, da Associação Brasil de Emissoras Públicas. Essa associação ela quer fazer um projeto para conseguir recursos da Petrobras, recursos públicos e fundos de iniciativa privada para preservar o patrimônio histórico e material das emissoras de rádio. O problema das emissoras de rádio é que o pessoal tinha mania, no meu tempo, de apagar a fita. Apagar a fita, vocês nem sabem o que é isso, é gravar o programa numa fita magnética e alguém disser, está faltando fita, e ele vai lá e apaga o programa. Essa prática que predominou durante muitos anos levou ao fato de que nem todas as emissoras guardaram sua produção ao longo dos anos. Então, o que nós observamos? A gente só conseguiu que 51 emissoras de rádio fizessem essa participação, né? E 1/5 delas, apenas 1/5, tem programas das décadas de 30 a 70. A grande maioria já perdeu este material. 1/4 possuem fonogramas da década de 30. E, a partir da década de 50, a incidência de arquivos mais velhos é esporádico. E, assim, os dados eles ficaram difíceis de serem lidos, mas é muito claro, as emissoras guardam aquilo que é mais recente e não preservam a sua memória. O que a ARPUB vai fazer com esses dados?
ela vai criar projetos para preservar o pouco que tem. Porque esse pouco conta a história de muitas cidades, de muitas regiões, e, portanto, merece ser preservado. A pesquisa 4, que está em andamento, ela teve início no semestre passado, com parte dos alunos de Comorg, que é o seguinte: será que as emissoras sabem usar a internet para ampliar a sua visibilidade junto à população? Será que ela usa a internet para fazer com que as pessoas acessem seus programas, para que as pessoas vejam o seu programa e também converse com a sua audiência? Foi com base nessas perguntas que nós focamos a análise apenas nas TVs públicas de maior repercussão, aquelas que têm mais visibilidade. E este semestre, com os bolsistas do CNPq, nós vamos investigar as da América Latina. E o que a gente quer ver é até que ponto elas são realmente um instrumento de divulgação e prestação de contas junto à comunidade. Como ela se relaciona com a audiência e qual é a aparência do site. E, nesse sentido, a contribuição do Pedro, um dos alunos de Comorg, é que ele analisou muito, dizendo que a grande maioria não tem um site eficiente que possa dar conta da complexidade da interatividade nossa hoje com esses espaços. Ou seja, os outros sites de outras emissoras evoluíram tanto e que das emissoras de TV ainda está engatinhando. O número 5, que foi concluída, na verdade, a gente avaliou com 51 emissoras como essas emissoras de rádio, se elas estão ou não preparadas para enfrentar o desafio da digitalização. E a maioria delas, a gente constatou que falta investimento, planejamento e uma estratégia para a mudança. Como elas sempre foram muito dependentes do governo federal, então sempre falta dinheiro para equipamento. E a situação é mais grave nas universitárias. São as que estão mais em condição de risco de ficarem excluídas do processo de migração digital, se não for estabelecida uma estratégia para melhorar a condição dessas emissoras. 1/3 dessas emissoras precisam trocar seus transmissores. Os transmissores são valvulados, coisa que vocês nem devem ter ouvido falar na vida. Existe uma coisa chamada transmissor transistorizado, modular, que ele permite você colocar um incitador e transformá-lo em transmissor digital. O valvulado não permite isso, ele é antigo. Ele é do tipo que você precisa ligar e esperar um tempo para as válvulas esquentar para ele funcionar. É mais ou menos assim. Então, essas emissoras precisam muito de investimento para que elas possam até mesmo mudar de patamar. E a outra pesquisa, que também está em andamento, são a diversidade de processos participativos em emissoras públicas de TV, e a gente está preocupado muito com a programação e a participação das pessoas na programação. Essa pesquisa está mais sob o comando da professora Sônia Virgínia Moreira, que é uma das cofundadoras do Observatório, e que ela e a sua equipe no Rio de Janeiro, ela é da UERJ, têm acompanhado sistematicamente a programação dessas emissoras. Um balanço aí do que a gente já conseguiu em termos de divulgação dos resultados da pesquisa. Nós fizemos exposições nesse colóquio Brasil-Chile, que aconteceu no ano passado. Este congresso da LASA, que aconteceu em São Francisco, ele é muito interessante, porque ele é um congresso de ciências sociais. A comunicação é muito pequena, mas quando a comunicação entra é para discutir coisas como essa. E a questão da comunicação política, que é uma outra dimensão que eu acho que o curso de vocês não abarca, mas é um ramo que causa muita polêmica, porque, afinal de contas, muitas vezes a decisão eleitoral passa fundamentalmente por aquilo que os políticos resolvem fazer de seus programas públicos, seus programas gratuitos de campanha eleitoral. Na revista Estudos em Comunicação, nós publicamos um texto. Esse anuário lusófono internacional de comunicação lusófona foi o texto. Eles criaram um caderno específico de comunicação pública,
com participação de vários pesquisadores brasileiros e portugueses. Acho que eles, eu posso passar o link, até o PDF dessa publicação, que pode ser muito útil para vocês. É uma publicação muito boa. Eles fizeram uma chamada dizendo, olha, quem tem texto, venha. Então, acho que foi muito importante publicar nessa revista. O Lusocom, nós estivemos também lá na Universidade do Minho. E nesse congresso foi possível encontrar outras pessoas que também estão pesquisando sobre o assunto. A Sônia Virgínia esteve no congresso da ALAIC de 2011, apresentando uma parte dos resultados dessa pesquisa sobre programação. O ECREA é uma espécie de Intercom da Europa. Só que, enquanto a Intercom é só Brasil, na Europa são todos os países europeus dentro desta sociedade. E essa sociedade tem várias seções. Uma das mais atuantes é a de rádio. E este pessoal se reuniu agora, em setembro, em Londres, e o Carlos Eduardo esteve lá para falar sobre o texto a respeito da pesquisa com os 500 ouvintes que participaram, dizendo o que pensam das emissoras de rádio e TV. E a revista Epetic, que também publicou, Elis, um número especial este ano, também sobre mídia pública. E nele nós publicamos um balanço de todas as atividades realizadas até o momento. Quais são os nossos próximos projetos? Lógico, dar continuidade a tantas pesquisas em andamento, o que não é fácil, mas ainda temos 2 metas e são difíceis de serem cumpridas, mas nós temos ela como um desafio. Primeiro, nós chegamos à conclusão que uma boa parte das dificuldades das emissoras não tem a ver só com dinheiro, com vínculos com o governo, falta de investimento para renovação de equipamento, falta de investimento para renovação de pessoal. Muito daquilo que a emissora tem a ver com a sua cultura, o jeito como ela é gerida, como os seus funcionários passaram a atuar ao longo dos anos, como eles encaram a sua missão de estar trabalhando numa emissora que não é privada, que você tem um patrão, não tem um patrão. Então, essa cultura nós queremos desvendá-la e ela poderá ser feita a médio prazo, com longas entrevistas em profundidades com os gestores dessas emissoras, para que a gente possa entender aonde é que essa cultura se forma, com qual estratégia e por que ela impede que as coisas mudem. E essa questão de cultura é algo que vocês, com certeza, vão lidar várias vezes na vida, porque toda organização acaba criando um jeito de manter as coisas funcionando, às vezes para o bem e às vezes nem tanto. Então, é isso que nós queremos descobrir. E a segunda, que também tem um grau de dificuldade grande, que é criar um indicador de avaliação do grau de proximidade das emissoras em relação àqueles princípios que eu acredito que sejam os fundamentais para se caracterizar uma emissora pública. Toda vez que você cria indicadores, você tem que dar nota. E toda vez que você tem que dar nota, você cria problemas, porque as pessoas não gostam de ser avaliadas. Isso significa, sim, a emissora tem programa voltado para portadores de deficiência física. Isso vale quanto? 1 ponto? 2 pontos? 3 pontos? Então, essas medidas, elas se fazem necessárias, porque é assim que funciona o mundo na área da ciência, para avaliar o grau de proximidade ou não. E para avaliar um grau de proximidade, todo indicador resulta num número, então aí nós não temos ainda essa medida. Isso também foi publicado pela Unesco, em parceria com a EBC, indicadores de qualidade do jornalismo, foi no ano passado escrito pelo Eugênio Botti. E ele dá lá, olha, é ideal que você use uma nota de 1 a 5. É mais ou menos isso que nós precisamos fazer. Mas esses critérios, para serem aceitos, precisam ser justos. E encontrar justiça nesse ambiente tão diverso, né, tão diferente, fica bastante complicado. Porque nós não podemos dissociar as emissoras do seu local, né? Daquilo, como ela foi gerada, como ela foi criada, etc. Então,
Nós atuamos, portanto, nesses projetos com essa intencionalidade. Atuamos com pesquisadores, que são os 3 que coordenam o projeto, pesquisadores de iniciação científica, bolsistas, créditos em disciplinas. Acredito que no próximo semestre nós poderemos abrir mais uma disciplina e pedir para os técnicos aqui atualizarem o programa, porque ele está juntando todas as letras. Bom, eu fico à disposição de vocês para perguntas e esclarecimentos que forem necessários. Boa noite, meu nome é Denise, sou do 5º semestre de Comunicação Organizacional. Eu gostaria de saber como essas emissoras públicas, de radiodifusão pública na América Latina, quais são as estratégias que elas estão traçando para buscar uma independência e autonomia, né? Porque a maioria está sempre ligada ao governo, e isso prejudica na construção desses conteúdos. Eu gostaria de saber como o observatório analisou nessa questão. Bem, tudo começa à medida em que as emissoras começam a reestruturar o seu modo de funcionamento. Vou dar alguns exemplos. A TV Brasil e todo o seu complexo da EBC de emissoras, agência e rádios e TVs. Ela criou um conselho curador. O conselho curador tem representantes da sociedade e tem pessoas indicadas pelo governo. Este conselho curador, ele aprova o plano de trabalho da emissora e também analisa o orçamento, como ela vai aplicar o orçamento. Então, mesmo que você tenha uma dependência do governo, existe um outro segmento que avalia se aquilo está sendo aplicado de acordo com os princípios que são típicos de uma emissora pública. Esta é uma estratégia. E esse plano, ele é divulgado, publicado, dado transparência, para que as pessoas possam conhecer quantos milhões de reais o complexo da EBC vai receber este ano e como ele será aplicado. E são estabelecidas metas também de aplicação desses recursos. O mesmo também tem sido feito no Equador. No Equador, ainda com um detalhe, eles divulgaram a lista das pessoas que trabalham nas emissoras públicas e qual o salário de cada uma delas. No Paraguai, também foi feito algo semelhante. Quando eles criaram a TV pública, em 2011, eles disseram: nós estamos criando uma emissora que pretende ser pública. É certo que, com um golpe de Estado, houve uma mudança lá, mas ela tinha como compromisso dizer quanto cada um ganhava, porque isso é uma forma também de você dar transparência para o dinheiro. A outra estratégia que nós percebemos até agora é essa criação de fundo específico, e o caso brasileiro não foi para frente, mas é um caminho. Você cria um fundo que recebe dinheiro de impostos e você precisa ter uma gestão transparente dessa forma, com publicação de balanço, com análise do balanço por segmentos da sociedade, com um investimento maciço em fiscalização. Uma outra alternativa que nós observamos é essa parceria com a iniciativa privada. Nos Estados Unidos funciona assim também. Eles têm investimentos de organizações não governamentais, dos chamados ricos que criaram fundações, Fundação Rockefeller, Fundação Ford e muitos outros, que foram grandes famílias que tiveram dinheiro, e nos Estados Unidos as pessoas não gastam dinheiro só com luxo, elas acham que precisam investir no seu país. Então, são fundações que ajudam universidades, que ajudam projetos sociais e que têm uma inserção interessante na sociedade. Então, essas fundações, elas ajudam na construção de mecanismos de financiamento para o canal público deles lá. E esse, na verdade, não é um canal só, é uma grande produtora de programas públicos que distribui isso para várias outras emissoras. Então, coisas semelhantes também estão sendo feitas na América Latina, abrindo as emissoras para receberem doações, para receberem via projetos. Porque essas doações, elas não entram para as emissoras se você não tiver um projeto. E esse projeto também segue o mesmo rigor de transparência, de prestação de contas, etc. E o último caminho é essa proximidade com a iniciativa privada, que é o que acontece no Chile.
Mas a questão não é a fonte do dinheiro, é o jeito que você gasta. Então, você tem que ter os seus propósitos muito claros e prestar contas de como você está alcançando aqueles propósitos, seja por meio da sua programação, da forma de gestão e da sua inserção na sociedade. Então, é porque, tipo assim, eu não estou sabendo formular a pergunta, então eu vou te dar um panorama, assim, Tá. Tem duas coisas que são ditas aí que parecem um pouco contraditórias. Tipo assim, o governo é prejudicial essa comunicação financiada pelo governo, né? E aí, ao mesmo tempo, fala na descrença da sociedade, achando que toda comunicação do governo é propaganda e tudo mais. Aí, tipo assim, o governo não é um governo democrático de direito, assim, não é um Estado democrático de direito, não é? Exatamente. E a sociedade, tal qual numa democracia, nem todos concordam com a visão de governo. A sociedade se diverge em relação a algumas questões. Nem tudo que o governo propõe, gerencia, seus projetos e suas ações tem consenso público. Mas ele luta por conseguir esse consenso. Como? Pelas melhores ideias. Então, você tem razão na contradição. De fato, essas emissoras vêm de um lastro estatal. Até o ano 2000, a grande maioria delas tinha um vínculo forte com o governo. Elas foram, ao longo dos anos, perdendo audiência, porque as pessoas disseram, bom, isso não acrescenta nada na nossa vida. Mas essa relação das emissoras com seus públicos também tem a ver com a imagem que as pessoas também tinham de governos. E a gente não pode esquecer que durante muitos anos, na América Latina, você teve regimes ditatoriais e que o seu grande instrumento de convencimento da sociedade foram esses canais. Principalmente em toda a América Latina, quase sem exceção. Então, isso deixou uma marca, isso deixou uma mancha nessa trajetória, e à medida que assumem governos com uma outra postura, o que se quer é dizer, ok, agora é um governo democrático, nós precisamos estabelecer um outro patamar para o funcionamento dessas emissoras. Só que lá na cabeça da audiência, ainda tem o lastro da cultura, porque a cultura não muda com o ato governamental. A cultura leva-se tempo para sedimentar uma nova visão e as pessoas concordarem, perceberem e aceitarem que algo novo está sendo feito. Não, isso eu concordo, mas a minha pergunta é só assim, então por que é um problema ser financiado pelo governo? Se o governo é democrático, ele está tentando propor uma nova ideia, demonstrar o debate e ampliar a participação popular, por que é um problema a comunicação ser financiada por ele? Principalmente quando não há instrumentos de controle social, é só isso. O que é o controle social? À medida em que a EBC, que ainda não pôde utilizar do fundo que foi criado para as emissoras públicas, não pode colocar a mão nesse dinheiro e depende das verba governamental, ela criou um conselho com representação da sociedade para vigiá-la. Então, este conselho, ele faz a voz da sociedade no sentido de ver, vamos ver como você está aplicando esse dinheiro. O seu propósito, a sua missão é servir para a diversidade, para a pluralidade, para uma comunicação independente. Então, vamos ver se o dinheiro está sendo aplicado assim? Então, a questão não é só você ter o dinheiro governamental. Isso acontece e é ruim quando há ausência de controle social. Ah, entendi. Tá, então, o problema não está muito relacionado ao governo exercer poder sobre as informações que são transmitidas. Isso é um problema. Isso é um problema também? É um problema também, porque essas emissoras, elas não estão a serviço de governo, pela característica de emissoras públicas. Elas estão a serviço de algo muito plural, que é a nossa sociedade. Quando eu disse no início que nem todos concordam com a ação do governo, é uma verdade, porque numa sociedade democrática há os que concordam e os que discordam. Só que as duas vozes podem estar presentes num canal público e não só os que concordam. Então, nesse sentido, quando o governo é dominante, não tem uma ouvidoria, não tem representação da sociedade em seus conselhos, ele fica, lógico, à mercê das ações de quem está no poder. Afinal, quem paga a conta é o governo.
Então, é uma luta, uma queda de braço constante e diária para se consolidar esses princípios. Porque para as pessoas parece muito natural. O dinheiro vem do governo, qual o problema nisso? A questão é como esse dinheiro é gerenciado. Quem está decidindo sobre sua forma de aplicação? A sociedade sabe como ele é aplicado? Essa é a mudança que está em pauta. Tá bom, obrigada. Eu queria saber se os cidadãos eles já estão conseguindo separar a comunicação pública da comunicação governamental no Brasil. Vocês identificaram isso na última pesquisa, na aplicação dos questionários? Ainda está muito misturado. Essa clareza ainda não se consolidou, porque, como eu disse, é um processo que exige uma mudança de visibilidade. Como esses canais tinham, e ainda tem muitos deles, audiência muito fraca, as pessoas ainda não tiveram condição de fazer uma avaliação isenta. As pessoas ainda estão julgando os canais pelo passado e não pelo presente, entendeu? Isso ainda é um caldo que precisa ser limpado, precisa ser depurado, para que aquilo que as emissoras estão fazendo, no sentido de mudar a sua visibilidade, de fato apareça. E isso ficou muito claro nesse trabalho que a Daphne realizou sobre a cobertura da Paralimpíadas. Enquanto na Globo tudo aparece como heróico, sensacional, olha o que aconteceu com esta pessoa que, com todos os seus problemas e com todas as suas deficiências, conseguiu a superação vencendo uma prova, a TV Brasil fez uma cobertura exemplar, mostrando que sim, houve um mérito enorme desse processo, mas olha de onde vem essa pessoa, olha em que família ela está inserida. A cobertura da TV Brasil insere o vencedor no seu ambiente e trata-o como um cidadão e não como um herói. Então, nesse sentido, essas diferenciações ainda não são percebidas pela sociedade, porque a audiência ainda é reduzida. E algumas dessas televisões ainda enfrentam problemas técnicos, problemas de qualidade de sinal. A TV Brasil tem muitas queixas. Vocês devem ter tido, quando estiveram lá, não sei se vocês conversaram com a ouvidora, ela vai dizer para vocês, a maior parte das queixas que chegam à ouvidoria são queixas dizendo o sinal está péssimo, a gente não consegue assistir, não está bom, não em relação à rádio, mas principalmente em relação à TV. A rádio é a que tem melhor imagem entre as emissoras da EBC, por um motivo muito simples. Elas sempre foram populares. Eu vi assim que tem muitas coisas negativas a respeito do questionário da população no geral com a comunicação pública, principalmente da radiodifusão no Brasil. Mas eu queria saber também quais foram os resultados positivos, Sim. Quais foram as evoluções que vocês encontraram nesse questionário. A evolução é muito interessante, que ao mesmo tempo em que a programação é o ponto que divide, ele é o ponto que converge também. Parece paradoxal, mas é verdade. Quando alguém elogia a programação. E elogia a programação não pelo jornalismo, que este é um outro ponto crítico nas TVs públicas, mas elogia quando tem um programa diferente. É muito interessante isso, porque a pesquisa está concentrada só no Brasil, que o brasileiro sabe o que é bom. Então, alguns programas tradicionais continuam exercendo grande fascínio sobre a audiência. Exemplo, programas infantis. Tem uma quantidade enorme de pessoas que ainda têm isso na memória, foram crianças criadas assistindo TV pública. Então, isso é um processo de formação muito importante para os futuros telespectadores de TV pública. E alguns deles assim não esquecem programas da TV Cultura em especial. Uma outra coisa é o jornalismo quando ele é diferente. A TV Cultura adotou um formato no Jornal da Noite dela, dos comentaristas. Ela, ao invés dela dar muitas notícias, ela dá poucas notícias e ela tem um rodízio. A cada dia tem 3 comentaristas diferentes. Alguns deles repetem durante a semana ou durante o mês, mas as pessoas começaram a ter uma legião de fãs. Eu gosto do comentarista X, Y. É um programa absolutamente diferente, não tem nada parecido e é um telejornal. Então, isso as pessoas aproveitaram o questionário para dizer, não, mas tem esse programa.
que nós gostamos. Nós achamos que ele é um programa inovador. E, às vezes, alguns programas culturais de música também foram citados como pontos de atração. Algumas outras pessoas, em um número menor, têm predileção pela cobertura esportiva. Tem muita gente que já se cansou desse negócio muito ufanista e muito sem reflexão dos programas da Globo. E estão optando pelos programas reflexivos que existem na TV pública, e são vários. Por exemplo, a TV Brasil tem um programa que está no ar há 35 anos. E é um programa que traz matérias em profundidade, que tem comentário, que tem mais densidade. Então, quem gosta mesmo de esporte e quer alguma coisa melhor, vai nesses canais. Então, os pontos positivos que aparecem são exatamente daquilo que as pessoas gostam. E que elas passaram a ter um amor por isso, porque fez parte da infância. Ou ele estudava de manhã e à tarde estava em casa e ele via. Então, é por aí que eu acho que a TV pública vai conseguir superar os seus problemas, oferecendo uma programação realmente diferenciada. E a rádio vai ter que se modernizar. Ela tem locutores no ar ainda muito antigos, que precisam ser ou renovados, ou eles continuam sendo os mesmos, mas com uma injeção de ânimo. E a injeção de ânimo é pegando pessoas como vocês, entrando para o microfone, participando do programa ao vivo, interagindo com eles para dar o frescor e a juventude que os programas precisam para conquistar um público mais jovem. Porque a tendência das emissoras públicas de rádio é um envelhecimento muito drástico da audiência. Né? Aquela audiência antiga permanecer até hoje por inércia, porque não tem nenhuma outra coisa no lugar. Né? E isso acontece principalmente nas emissoras mais antigas, no Rio e São Paulo. Exemplo, a Rádio Cultura. Tentaram fazer a Rádio Cultura FM não tocar música clássica. Foi um Deus nos acuda. Todo mundo entrou para as mídias sociais, para os jornais, disse que aquilo é um absurdo, que ela sempre trocou música clássica, porque ela não vai tocar música clássica. A mesma coisa no Rio, numa das emissoras vinculadas à Nacional, ameaçaram tirar a música clássica. De novo, a mesma rebeldia, porque tem um público cativo. Então, assim, o público reage quando aquilo que é bom, alguém tenta modificar. Então, eu acho que esse jogo, é difícil ler os resultados que estão ali, porque, na verdade, as coisas estão muito misturadas, e isso que ela perguntou em relação ao governo é verdade. Aí, no comentário, a pessoa coloca um outro comentário que tem a ver com o governo, entendeu? E não tem a ver com o que ela está ouvindo, porque, para ela, as duas coisas estão juntas. Então, esse descolamento ele vai ter que acontecer ao longo dos anos para que, efetivamente, as emissoras públicas de rádio e TV se consolidem como alternativas à mídia privada. A respeito dessa questão da música clássica, né, que para muita gente é a forma de ter acesso pelo rádio, porque os CDs são raros e caros, né, de música clássica. É verdade. E muita gente não tem nem hábito, nem condição financeira, nem hábito de comprar CD. Então, o questionamento pode ter partido disso, e a rádio está cumprindo essa função pública e educativa também de apresentar um conteúdo novo para as pessoas, um conteúdo de qualidade diferenciado do que as outras tocam. Né? Aqui em Brasília, uma das coisas que eu acho uma pena é a Rádio Câmara estar ficando com uma programação parecida com a Nova Brasil. Exatamente. Eu parei de escutar praticamente a Eu Rádio também. Câmara porque virou a Nova Brasil, né? Do mesmo jeito. Para quê? Pois é, e esse que é o grande erro da emissora pública. Quando ela acha que para ganhar audiência, ela precisa ficar parecida com as outras. Muito pelo contrário, ela precisa ser diferente das outras, porque um dos critérios defendidos pela Unesco é a diferenciação. E a diferenciação ela se dá em diferentes níveis. No nível da programação, no nível do conteúdo, no nível do formato, no jeito de apresentar, é na embalagem completa, né? Não é apenas o fato de que você toca música A ou toca música B, mas como você toca essa música. Por que as emissoras clássicas permanecem? Porque não é só rodar música, são programas que explicam a música clássica, ajudam você a entender e a entrar naquele mundo. Então, é muito, muito, muito diferenciado. E o que está acontecendo, eu acho, é que a Rádio Câmara mudou de direção já há algum tempo. E ela tem uma estratégia que chama música
rádio de programação de programador. Aí o programador chega lá e põe a programação que ele acha que deve ser. E eu acho que ela renovou os seus programadores e os programadores não foram instruídos dentro da filosofia. Porque essa é a grande questão do público. É todo mundo achar que é o que todo mundo pode fazer o que bem quer, e não é assim. Se você estabelece qual é a sua missão, você precisa segui-la. Então, o que aconteceu é que eles se descolaram de uma tradição que tinha muito rock em inglês, muita música diferente. E o único que mantém a essência da rádio é o Eudoro Augusto, que é o programador mais velho deles e que ainda no sábado ainda faz uma boa programação. Mas o resto não está levando a sério o propósito. Nélia, eu gostaria de saber como está o andamento da produção de conteúdo em relação à questão religiosa, né, nessas emissoras, tanto no Brasil como nas outras emissoras dos outros países da América Latina. E também em relação como é que elas estão aderindo aos princípios da inclusão e da acessibilidade. Na inclusão da acessibilidade é mais fácil. Você vai perceber que nas TVs públicas, na grande maioria, você já tem a questão dos sinais, já está bastante disseminada. Eu não saberia dizer, que eu acho que a gente não se deteve, ou eu não registrei isso na memória, esse detalhe da questão religiosa, porque ela é mais presente no Brasil e menos lá fora. A questão no Brasil, por exemplo, a TV, a EBC, o seu conselho curador, decidiu que não teria programação religiosa. Mas houve uma revolta, muita gente entrou, teve pastor até que entrou na justiça, porque o grande problema é que você tem diversidade de condições nos estados. Tem estado que a TV é estadual, mas tem uma parte do programa religioso nela, concedido pelo próprio governo do estado, entendeu? Que a EBC, eu vou dar o exemplo da EBC, que é o que está documentado. Ela decidiu abrir um edital da religiosidade, nós até divulgamos a notícia. O que ela fez? Ela disse que nós podemos falar de religiosidade, mas de outra forma, pelo formato do documentário, por exemplo, pelo formato da ficção, por outras formas, e não fazendo pregação religiosa, entendeu? Então, a EBC está evoluindo para a pregação religiosa não cabe nesse espaço, mas falar sobre religião, sim, com uma outra abordagem. Então, eu acho que essa abordagem orientada pelo Conselho Curador me pareceu bastante sensata, porque isso faz com que a população não se divida entre, eu não vou ver essa emissora porque ela dá um espaço aos evangélicos e eu sou católica. Quando você fala, não, hoje eu vou discutir a religiosidade num sentido amplo, em que eu tenho todas as religiões são ouvidas nesse documentário, aí todo mundo entende. Então, eu acho que é nesse sentido que está a pluralidade, entendeu? E que deve ser seguida e alcançada pela emissora. Aí eu já não, eu precisaria abrir ficha por ficha das emissoras, mas eu me lembro que quando nós colocamos essas fichas no ar, essa questão de programa religioso era assim muito insignificante. Não tinha o mesmo poder que tinha no Brasil, porque no Brasil ele se caracteriza como um espaço de pregação, entendeu? E lá fora não tem essa mesma conotação, entendeu? As pessoas não têm esse hábito de fazer programa religioso dessa forma. Boa noite. A minha pergunta é em relação a como você resolveria o problema do engajamento. De quem? Porque assim, na minha visão, quando você separa, entendeu, o que é governamental e o que é público, assim, claro, por tudo que envolve o Brasil, enfim, o nosso histórico, né? Mas porque, assim, você eleger algum tipo de programação, como, por exemplo, falar sobre educação ou sobre a saúde, entendeu? Exige algum tipo de engajamento. Assim, uma linha que você vai seguir por 1 ano, 2 anos, entendeu? E isso pode soar como governamental, entendeu? Então, essa dissociação é muito... ela sempre vai ser muito complicada, e eu acho que também isso influencia no que você estava comentando sobre a criatividade,
Porque eu acho que a criatividade, ela hoje em dia ela está muito solta exatamente por isso. Porque as pessoas, elas são engajadas em pequenas causas. Então, tudo é muito partidário, entendeu? Nada é muito amplo, nada é criativo a um ponto que possa tocar todos nós ao mesmo tempo. E é um problema que a gente sempre vai ter, entendeu? A pergunta é muito boa, porque isso apareceu na pesquisa. Alguns dos questionários era claramente respondido pela militância. Aí você percebia claramente que existe um grupo que apoia, ajuda, valoriza e reforça o trabalho que está sendo desenvolvido pelas emissoras públicas sob o governo petista. Então, alguns questionários deixavam evidenciar que havia o engajamento. E você tem razão. Por que alguns programas, embora eles possam estar enquadrados na diversidade, dentro dos critérios de diversidade, pluralidade e tudo mais, ainda soam como governamentais? Porque, neste exato momento, algumas das questões que antes ficavam marginalizadas e que agora vêm a público, elas coincidem com o pensamento do governo. E as pessoas leem como coisa governamental. Você tem que estar coberto de razão. Então, alguns programas inclusivos que vão ao ar na TV Brasil e em outros meios, eles acabam criando essa pecha. E isso apareceu na pesquisa dos 500 questionários. As pessoas dizem, não, eles colocam tudo no mesmo balaio. Quando, na verdade, quando você lê nas entrelinhas, você percebe que, na verdade, eles observam um certo partidarismo, mas o partidarismo não é partidarismo de partido político, mas partidarismo de ideias, de engajamento. Eu acho que isso vai ser algo que a sociedade e que os veículos vão ter que enfrentar. E eles vão ter que enfrentar na medida em que eles descolarem dessas ideias muito engajadas, melhorando o discurso. Tudo é uma questão de linguagem. Quando você reproduz na linguagem da TV a mesma linguagem que você usa na militância, no engajamento, na promoção de uma ideia, você perde alguém. Alguém vai dizer, eu sei de onde vem isso, eu não concordo com isso. Então, o grande desafio é universalizar certas ideias. E esse é o papel da democracia. Como tornar universal certos valores. E não é uma tarefa das mais fáceis. E como eu venço isso? Com os melhores argumentos. E, às vezes, os melhores argumentos não estão necessariamente na reprodução de um discurso que deu origem àquele segmento, àquela militância. Vai ter que buscar outro. E como a gente consegue isso? Pelo exemplo, pela comparação, pelas analogias, pela arte, por outras abordagens que tiram isso do mero discurso, que reproduz uma certa militância para dizer, não, gente, isso tem a ver com a sociedade, tem a ver com todos nós. Mas eu concordo com você, este será sempre um ponto de difícil solução, mas o caminho está cada vez mais na linguagem. E é exatamente o caminho que as pessoas menos apostam, porque elas acreditam que se reproduzirem o discurso tal qual os movimentos geraram, todo mundo vai aceitar, e não é assim. Nós somos mais resistentes à mudança dos nossos argumentos diante da fraqueza de outros argumentos. Então, argumentos fracos não geram motivação. Então, eu acho que nós estamos vivendo ainda um grande momento de transição nessas emissoras todas elas tentando encontrar o seu lugar, e alguns dos programas vitoriosos, você pode analisar assim, friamente, ele conquistou a linguagem. A exemplo que eu desse, a arte do artista. Tem algumas ideias que estão nos movimentos sociais na arte do artista, mas o jeito de embalar é tão reflexivo, é tão descolado de um discurso pronto, que chama atenção, entendeu? Obrigada. Para a fala de encerramento, convido a professora doutora Elis Regina. Há momentos no dia a dia de uma universidade
que são importantes, não é? E de alguma maneira marcam a nossa vida para sempre. Então, acho que um desses momentos é quando a gente aprende com os nossos alunos dentro de sala de aula, e outro é quando a gente aprende com os nossos pares, não é? Então, foi uma honra ter a Nélia aqui. Eu falo em meu nome, em nome do Asdrubal e de todos os alunos. Enfim, ela já deu aula hoje, teve um dia exaustivo de trabalho e veio aqui com essa disposição. Parabéns pelo trabalho, que é muito sério. Parabéns pela equipe que, junto com você, consegue comandar todas essas pesquisas. Enfim, e parabéns pela ideia, né? Que foi, acho que essa ideia brilhante de observar a radiodifusão pública dentro dos critérios de diversidade, diferenciação, universalidade e independência. Parabéns mesmo. E a gente tem aqui uma pequena lembrança de todos para você, com muito carinho. Muito obrigada. Você sempre tão mais... Meu Deus, ela teve que cortar. Eu quero essa colinha, eu quero essa colinha. Elise, eu agradeço a gentileza pelo convite. Acho que esses espaços são importantes. Aqui na faculdade, eu acho que todos fazem pesquisas, têm seus grupos de estudo, e poucas das vezes nós temos a oportunidade de conhecer o trabalho um dos outros. Há um certo isolamento nesse sentido, né? E ele pode ser superado em encontros como esse. Eu convidaria os alunos aí não para somente conhecer o observatório, mas só para dizer que nós temos uma rádio aqui na UNB que chama Rádio Bambaré e que os alunos não conhecem. E os alunos não conhecem. É uma rádio produzida pelos alunos de audiovisual e, em parte, pelos alunos do jornalismo. Uma rádio online, não tem locutor, mas tem uma programação musical que surgiu da ideia e da concepção estética dos alunos. Então, é radiobambaré.fac.unb.br. Não deixem de assistir.